Fala pessoal, de volta com mais um episódio aqui do podcast Curta Mais, ou do Curta Mais Podcast, e dessa vez uma versão diferente, itinerante. Estamos aqui num cenário novo, porque estamos no Goiânia Summit 2022, onde se discute o futuro das cidades. É o tema proposto desse evento que reúne aí a nata da inovação e da tecnologia aqui do estado de Goiás, de Goiânia, que cada vez mais se transforma num polo de inovação, de tecnologia. E a gente está aqui como fomentador, como apoiador, como promotor, divulgador das boas ideias, das boas histórias. E eu sou Marcelo Albuquerque, esse é o Curta Mais, que sempre tem o propósito de compartilhar bons conteúdos para que de alguma forma você possa se inspirar, independentemente da sua área de atuação, você possa ter insights novos. Nosso propósito, como sempre, contar boas histórias. E agora, no formato de podcast, para que você possa consumir o conteúdo a hora que você puder, aonde você estiver, aí na sua esteira, na esteira aí da sua atividade física, num bate-volta na estrada, aonde quer que você esteja. Então, se você tem curtido aí os nossos conteúdos, eu peço para que você sinalize ali o nosso sininho de notificação para que sempre receba as nossas notificações em primeira mão. Compartilhe o nosso conteúdo também para outras pessoas, para que elas possam ter acesso ao que a gente está fazendo, sempre com muito carinho aqui para você. E o tema de hoje, nessa versão itinerante aqui do Curta Mais, faz muito sentido aí no dia a dia para você, aonde quer que você esteja, porque a gente vai falar hoje sobre streaming, que é esse novo meio de consumir conteúdo, de áudio, de vídeo. A gente tem um player que talvez seja o mais famoso, o mais conhecido de todos eles, que é a Netflix. Exatamente. Eu que sou um tiozão nerd, nasci no analógico e tenho acompanhado essa transformação digital aí de forma tão acelerada, né? Nos últimos 10 anos, se a gente for olhar para trás, tanta coisa nova que aconteceu. Hoje você consome conteúdo aqui desse celular, de um celular, e facilitou muito a nossa vida. E para falar sobre o tema streaming, a era do streaming, que é o tema desse podcast de hoje, eu tenho aqui ao meu lado ele que é um goiano do Pé Rachado. Goiano do Pé Rachado. Erasto Rubens, ele é o COO da Gask TV. A Gask vem também revolucionando, trazendo uma nova proposta de streaming. Eu não vou fazer nenhum spoiler, vou deixar aqui o Erasto contar um pouco dessa história, desse case goiano, que já tem cliente, já está validado, é uma startup que está validada, tem cliente, está rodando, está funcionando. Enfim, conta um pouco aí de onde surgiu a ideia, o Erasto, da Gask TV. Mas antes de falar do negócio, vamos falar do autor, do pai da criança, do pai da ideia. Quem é o Erasto? Então, pessoal, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Primeiramente, Marcelo, muito obrigado aí pelo convite, obrigado aí ao Curta Mais, né? É um prazer poder falar para um canal assim de tanta relevância, que já faz parte da cultura goiana. E isso é muito legal a gente fomentar empresas goianas, fomentar a cultura goiana, fomentar tecnologia, né, que está nascendo aqui em Goiás. E é muito interessante essa pergunta. Na verdade, eu sou o tio da criança. E eu vou explicar por quê. A tecnologia que a Gask TV utiliza hoje, ela já existe há mais de 11 anos, que também foi desenvolvida por um goiano, Rodrigo Araújo Cascão, que é meu primo. E ele foi um dos responsáveis por trazer o sistema de TV digital para o Brasil, ajudar inclusive o governo brasileiro a implementar a TV digital e desenvolver o padrão Ginga que é utilizado hoje. E já há muitos anos atrás, por quê? Olhando lá para frente, olhando o mercado internacional, ele viu que o mundo caminhava por streaming. Como o Marcelo muito bem comentou, a Netflix, que é o grande player, né, teve essa ideia lá atrás e quem acompanha todo o crescimento, todo o boom que teve do streaming sabe que isso é o futuro no presente. Já é presente, essas grandes empresas já é presente. Porém, o que a Gask traz hoje? A possibilidade de você, da sua empresa, do seu negócio, ter a sua própria plataforma de streaming. Você pode desenvolver a sua. Você não, como toda tecnologia, no começo parece que ela só serve para grandes empresas e depois, com o tempo, ela vai se democratizando. Então é isso que a Gask pretende trazer. Vamos falar antes da Gask, falar desse pioneiro, né? A Netflix é de fato pioneira, é a precursora de tudo? É pioneira, é precursora de tudo, porque a Netflix ela pivotou o modelo. O que é pivotar, pessoal? Para quem não está acostumado com essa nomenclatura, né, com esses termos. Startupês. Startupês. É quando você primeiro tem uma ideia de uma empresa e de repente você entende que o modelo é diferente, que o modelo, ou por rentabilidade ou por escalabilidade, ele funciona melhor de outra forma. Então, muita gente não sabe disso, mas a Netflix, ela começou como uma locadora de vídeo. Ela viu que a Blockbuster tinha um problema muito grande em relação à devolução das fitas. Ela começou com a ideia de ser uma locadora
onde ela ia flexibilizar essa questão da devolução, que era a grande reclamação do cliente da Blockbuster. Então, olha a primeira ideia genial, escutar o cliente. Ela começou a entender que o cliente da Blockbuster, que era a maior do mercado, tinha uma objeção grave, uma reclamação que era, cara, eu pago multa, se eu não entregar a fita no dia, eu pago multa. O que a Netflix começou a fazer? Eu vou mandar a fita para casa do cara, o cara me manda de volta, não vou cobrar multa. Porém, com a tecnologia evoluindo, ele entendeu, cara, e se em vez de eu fazer fita, por que eu não transformo isso numa plataforma de streaming? Claro, a tecnologia que foi desenvolvendo ajudou nisso, né? Senão eles não conseguiriam fazer. E ele falou, então não vou mais usar fita, eu vou levar direto para a televisão do cara. E foi o grande boom, a grande sacada. Tanto que hoje a gente tem como grandes players desse mercado Netflix, Prime Video, HBO Max e Amazon, agora explodiu. A Amazon a Prime Video, agora Disney Plus, todos os grandes desse mercado falaram, peraí, por que eu vou depender do Netflix se eu posso ter a minha própria plataforma de streaming? E eles começaram a ver essa possibilidade. Isso que você está falando de vídeo, né? De Porque vídeo. Tem os streamings também de áudio, como Spotify, exatamente. Como Deezer. E aí eu já coloco um diferencial aqui da Gask. A Gask, além dela ajudar pequenas empresas a terem sua própria plataforma de streaming, a gente disponibiliza conteúdo em áudio, em texto e em vídeo. Calma, mas esse marqueteiro demais. Olha Antes de falar da Gask, vamos entender um pouquinho desse mercado e dessa revolução que o streaming tem feito para a minha geração e para nós. Você está com quantos anos? Falar a verdade? Pode falar, assim? fala a verdade. 41. 41 anos, então para essa nossa geração que acompanhou a influência que os modais de comunicação, como rádio e televisão, exerceram na economia, na sociedade de uma forma geral, acompanhar essa transição, né, essa mudança, essa transformação tão rápida como tem ocorrido aí com os streamings, é importante a gente entender um pouco dessa história, como Perfeito. tudo começou, né? Então a Netflix tem alguns ingredientes muito interessantes, é uma história, é um case que vale a pena conhecer um pouco mais os bastidores para entender o que é de fato a inovação na prática, ao modo raiz, como esses caras fizeram. Netflix, apesar de muita gente achar que é uma marca nova, e apesar de parecer muito nova, é uma marca que tem mais de 20 anos. Exatamente. São mais de 2 décadas, e chegou a propor uma venda para a Blockbuster. Para a Blockbuster, que não quis comprar. Que não quis comprar. A Blockbuster, vamos fazer também essa contextualização para essa galera aí de 15 anos, o adolescente que não às vezes acompanhou. nunca viu uma fita nem cassete de áudio, nem uma fita VHS de vídeo. Porque a Blockbuster foi a inovação num mercado já, na época, muito tradicional e muito consolidado, Exatamente. que era o mercado de locação de vídeo, de DVD. Então havia um hábito, toda uma cultura de você sair de casa, locar um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos e ter o prazo de entrega. E se você não entregasse a tempo, você pagava uma multa. Multinha. E a Blockbuster inovou todo esse segmento, né? Com uma rede mundial, global. Assume aqui, Marcelo, você já pagou multa para a Blockbuster? Já, não só para a Blockbuster, mas como outras locadoras também. Eu também. Mas o modelo da Blockbuster era um modelo inovador para a época. Né? Então, assim, quem imaginaria que a Blockbuster iria quebrar, como aconteceu? Tanto era inovador, Marcelo, que a gente olhar o mercado. Tinha Blockbuster no mundo inteiro. No mundo, em cada esquina. Como que vai falar que um negócio desse não era inovador, não teve escala? Tinha Blockbuster em cada esquina. E era toda uma experiência de você ir. Não era só a locação de um filme. Você tinha uma bombonière, você tinha um ambiente muito convidativo. Experiência né? do cliente, era branding, né? Um brand por trás que te levava, por exemplo. Nessa época que o Marcelo está falando, onde tinham várias locadoras e a Blockbuster, pelo menos aqui em Goiânia, chegou no mercado, era a mesma coisa de um McDonald's chegar numa cidade que não tinha McDonald's. Era assim, nossa, a Blockbuster. Você queria ir lá só para conhecer. E aí, virava cliente. A gente tem um clichê do momento aqui que é se reinventar. Exatamente. Né? Então, quem imaginaria que um modelo tão consolidado como o da Blockbuster, para a época, não iria funcionar mais em tão pouco tempo? Se sustentar, né? E uma empresa criada numa garagem também, que foi o caso da Netflix, pequena, que começou muito pequena, e houve uma proposta dessa empresa para a Blockbuster de 50 milhões de reais à época. Era reais, né? Não, perdão, 50 milhões de dólares. Era 50 milhões de dólares. A Netflix já tinha cliente, era um negócio consolidado, 50 milhões de dólares, e foi recusada a proposta. E olha para vocês verem, hoje a Blockbuster ainda existe, mas para uma empresa que já teve uma loja em cada esquina, hoje ela tem uma única loja, que é a matriz nos Estados Unidos. Uma única loja. Uma locadora. Uma locadora. E aí, hoje, só de faturamento, nós estamos aqui em 2022, a Netflix tem um faturamento com assinatura de mais de 30 bi.
por ano. 30 bilhões de dólares por ano e um valuation aproximado de mais de 100 bilhões de dólares. Então você vê o tamanho do negócio e nós estamos falando em 10, 15 anos aí de transformação, né? Então, assim, a gente está vivenciando a era do streaming e aí eu queria entender, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento aí com a nossa audiência, o Erasto, o que é de fato o streaming na prática? Então, na prática, vamos entender 3 coisas. Primeiro, essa história que o Marcelo contou é muito interessante para a gente entender como as coisas evoluem e como isso muda cada vez mais rápido. Então, só é possível existir streaming porque a tecnologia avançou proporcionalmente. Então, hoje, a gente tem internet, como você mesmo falou, no celular, você tem Wi-Fi, agora está chegando 5G. Então, a gente vive nessa constante evolução da tecnologia. Sem internet, não tem streaming. Então, começa desse ponto. Então, por que foi possível a Netflix inovar nesse ponto? Porque a internet veio se desenvolvendo muito rápido, essa transmissão de dados, o uso de dados, o download, o upload, muito rápido. E possibilitou que esse novo formato de vídeo fosse possível, que é o formato de streaming, onde você consegue acessar via internet um conteúdo de vídeo sem necessariamente precisar fazer o download desse conteúdo, porque ele vai sendo disponibilizado para você automaticamente, tanto que o desafio de algumas empresas grandes ainda é ter essa velocidade de fornecer o conteúdo. Você pode ver que a gente direto escuta nas redes sociais alguns clientes reclamando de algumas empresas que esse conteúdo ainda trava bastante. Por quê? Porque você precisa ter uma internet de qualidade, um armazenamento de qualidade. É uma coisa que muita gente não sabe. Você só consegue ter um streaming tendo por trás um suporte de armazenagem. Vou dar um exemplo, vou citar uma empresa aqui, como a gente falou da Prime Video. Tem muita gente que acha que a Amazon ganha dinheiro vendendo livro. Gente, ela começou com esse modelo de negócio, mas hoje a maior receita da Amazon é a AWS, a possibilidade servidor de armazenamento de conteúdo. É ali que a Amazon ganha dinheiro de verdade. E é isso que suporta, por exemplo, uma plataforma de streaming. Porque se eu não tiver um servidor ali para dar conta de reunir todo esse conteúdo e quase que de maneira imediata liberar aquele conteúdo, eu não tenho uma boa experiência do cliente. E aí a gente volta numa outra vertente que é interessante. Por que a Blockbuster deu tão certo durante aquele período de auge dela? Você já falou bem, a experiência do cliente. Era aquela experiência diferente, o ambiente da Blockbuster, toda aquela ideia de fornecer para o seu cliente uma locadora com uma excelente experiência. Depois a Netflix. Por que a Netflix deu tão certo? Experiência do cliente, que agora, acesso da minha casa, acesso do meu celular, acesso do meu tablet, eu não preciso sair daqui para pegar um filme e voltar para casa. Não, eu acesso aqui automaticamente. Então, isso é a novidade. E para onde a gente está caminhando? Cada vez mais para o mobile. Pessoal, pesquisas já mostram que a geração Z, principalmente, ela já hoje praticamente 83% acessa a internet via mobile. Então, esse streaming, através do mobile, é para onde está caminhando a tecnologia nesse momento. E aí, o que está vindo agora, né, que já existe em outros países, mas está chegando agora com o Brasil com mais força, o 5G. E muita gente não entende. O que é a vantagem do 5G? Velocidade. Ele vai te dar velocidade. Bom, e ainda falando de toda essa disruptura, essa transformação tão rápida que os nossos olhos, né, estão tendo o privilégio de poder acompanhar, o Erasto, você acha que ainda tem sobrevida, tem futuro para veículos, canais de comunicação tradicionais como a televisão, como a gente aprendeu a ver, a assistir, o rádio como a gente aprendeu, enfim, ainda tem futuro para isso? Marcelo, eu acredito que sim. Por quê? Porque existe sempre a possibilidade de todos esses canais, né? A gente entende que o rádio, a TV, as próprias plataformas são canais. Eles têm a possibilidade de se reinventar. Eles têm essa possibilidade. Se eles continuarem com o mesmo estilo de programação, sem se preocupar com o cliente final, aí eles estão fadados ao fracasso. Mas aquela rádio hoje, por exemplo, que acompanha inovação, que entende, o que ela faz? Ela não fica dependendo só do canalzinho de rádio tradicional. Ela vai para a internet, ela cria uma rádio online, ela cria um conteúdo que traga o interesse do público, como você está fazendo aqui. Então, eu preciso entender hoje, mais do que nunca, a demanda e a necessidade do público. Tem público que gosta de rádio. Tem público ainda, a grande maioria, muita gente não sabe disso, mas a grande maioria das pessoas ainda assistem à televisão. Porém, hoje em dia, o que eu preciso pensar?
o meu cliente, ele tem poder de comunicação, ele tem informação e hoje ele quer escolher o que ele vai assistir. Então não adianta na hora mais, que ele, na hora que ele quer. que ele pode, o que ele quer. Não adianta a TV querendo empurrar programas que o cliente não gosta. Por quê? Porque hoje ele tem possibilidade de só mudar, conectar, ele tem internet e ele assiste o que ele quer. Então esses canais têm que acompanhar essa tecnologia. Não pode ficar no passado. Não adianta, por exemplo, é a mesma coisa de eu pensar em ter um programa que eu tinha de rádio ou de TV de 20, 30 anos atrás. Não vai funcionar. Agora, se eu aproveitar a tecnologia, tem público para o rádio, tem público para a TV e para o streaming, então, eu enxergo sabe aquele sino de desenvolvimento tecnológico? A gente vê os early adopters, depois a gente tem um grande crescimento exponencial e depois tem uma estabilização. O streaming ainda está nos early adopters. Já é o presente, mas vai ser o futuro por muito tempo. Por quê? Porque ele se transforma todo dia. E o cinema, cara? Cara, eu sou um apaixonado, cara. Então eu sou suspeito, porque eu sou um apaixonado. Aí quando eu falo de cinema, não é a sétima arte propriamente dita, é a experiência da sala de cinema. Então, aí eu vou dar um exemplo clássico que a gente tá tendo até a oportunidade de ver aqui em Goiânia agora, que são uma nova sala de cinema, onde você tem toda uma experiência de deitar a poltrona. Cinema VIP. O cinema VIP e tudo. Então, é atender a demanda do cliente. Se eu for pro cinema, para uma sala desconfortável, uma poltrona dura, para assistir um filme que eu vou ver na poltrona da minha casa, aí o cinema vai ter um sério problema. Agora, se o cinema acompanhar a ideia, cara, o que eu posso oferecer de experiência para o meu cliente diferenciada, que ele vai falar, cara, eu quero ir lá para viver essa experiência. Aí ele consegue ter sobrevida. Agora, inclusive para assistir um filme. Inclusive para assistir um filme, exatamente. Filme já não vai ser mais o principal motivo de tirar uma pessoa de casa para poder ir até a uma sala de cinema. Exatamente. É a mesma maneira como o americano trata esporte. Trata uma partida, por exemplo, de basquete. Não sei se você já teve a oportunidade de ir num jogo da NBA. Não. Cara, o jogo é um detalhe. É um detalhe. Tipo assim, tá acontecendo um jogo lá. Pra você ter ideia, eu tive a experiência e fiquei sabendo, tem gente que nem assistiu o jogo, assiste. Vai viver a experiência do estádio, do complexo esportivo, do restaurante que tem no estádio. O cara às vezes nem vê o jogo. Ou às vezes vai ver o jogo no último quarto, só para ver o final do jogo. Então é o que você falou. É também ver um filme. É também ver o jogo. Então, cara, eu tenho que pensar na experiência do cliente como um todo. Aí tem sobrevida. Mas eu sou um defensor de um ingrediente que, para mim, ele está acima dos canais. Está acima da inovação, está acima da tecnologia. Eu sou um defensor, até como jornalista, como contador de história, sim, eu sou um defensor da máxima de que o conteúdo é rei. Conteúdo é rei, mas eu concordo. Então, eu acho que esse é o grande desafio de quem, a par da tecnologia, que usa a tecnologia para favorecer, para facilitar esse consumo, é o conteúdo que prevalece. Porque eu acho que o que vai levar, por exemplo, um assinante nessa briga, nessa guerra das gigantes do streaming, Netflix, Prime, Disney Plus, e os novos entrantes que tem aí, o que prevalece é o bom conteúdo. Então a HBO, que a gente está falando, que para mim é uma das manda-chuvas em conteúdo, em bom conteúdo, tá aí Game of Thrones e tantos outros conteúdos que fazem com que a pessoa queira assinar aquele conteúdo sob demanda, né? Você concorda com isso? Acha que o conteúdo é... conteúdo é rei, concordo plenamente, porque é a qualidade do conteúdo que, de fato, vai prender a atenção do cliente final. Eu acho que nessa guerra das gigantes, do streaming, quem vai prevalecer, quem vai ganhar é quem conseguir oferecer o melhor conteúdo e depois, no segundo momento, a melhor experiência de usabilidade para o seu assinante. Juntar tecnologia com conteúdo de qualidade, com grandes produções, que a gente sabe que isso impacta o cliente final, mas mais um elemento que eu colocaria ali, que a gente acredita muito, inclusive aqui na GASC, com produtos de nicho. Vou te dar um exemplo dessas grandes aí que todo mundo conhece. Disney Plus. Quem que é concorrente da Disney Plus? Ninguém. Por quê? Porque ela é a única focada no público infantil. Então ele não tem concorrente. Netflix não vai concorrer com ela. Amazon Prime Video, nenhum vai concorrer. O caminho é nicho. É nichar. E ter um conteúdo de qualidade não adianta também ter um conteúdo ruim. Aí não adianta nada. Conteúdo é rei. Conteúdo de qualidade. Ter na tecnologia. Pensando na experiência do cliente e entregando para um público nichado. Porque quando eu tento brigar com pegar todos os públicos, eu acabo me dispersando muito. Quando eu faço um conteúdo curado, específico, focado num determinado
público-alvo, um determinado cliente, eu entendo que a gente cai naquela de desenvolver um especialista e desenvolver uma coisa cada vez mais focada para aquele público. Eu vou citar aqui, vou fazer sim, aqui o merchan do Curta Mais. Faz todo sentido. Porque o Curta Mais resolveu. Muita gente me pergunta, mas por que vocês não falam de política, não entram nas polêmicas? Não entram porque nós temos uma linha editorial muito clara. É compartilhar bons conteúdos através de entretenimento, gastronomia, turismo e eventos. Esse é o nosso tripé. Então a gente não quer fugir disso, a gente não quer ser um G1, a gente não tem essa pretensão, a gente quer ser a referência em Goiânia, em Brasília, nas praças que a gente já tem presença. Inclusive aqui eu já vou fazer um spoiler, o Erasto, do que a gente vai lançar em breve aí, mas eu já vou compartilhar para a nossa audiência qualificada, que é a franquia Curta Mais. A gente entendeu que para escalar o Curta Mais, a melhor forma é de buscar parceiros que tenham um perfil e levar esse modelo de negócio aí para a sua cidade, uma cidade que tem potencial, uma cidade que é viva, que está sempre se transformando também. Tem o Curta Mais em Salvador, tem o Curta Mais em Palmas, tem um Curta Mais, assim como a gente tem o Curta Mais Goiânia e Brasília, tem o Curta Mais na sua cidade. Então a gente vai logo já compartilhar, já ter um hot site aí para que você conheça todo esse modelo de negócio, para que, quem sabe, você possa ser o Marcelo aí da sua cidade, o Curta Mais da sua cidade. E eu Marcelo, quero aproveitar... Só me permite, então, dar um exemplo disso que eu acabei de explicar falando do Curta Mais, porque eu sou um cliente do Curta Mais há muito tempo, até muito antes de conhecer o Marcelo. Mas olha para você ver como que eu falei faz sentido. Curta Mais tem conteúdo de qualidade? Tem conteúdo de qualidade. Muito bem feito o conteúdo do Curta Mais. Ele usa as mídias digitais, a tecnologia, Instagram, podcast, tá usando. Então, ou seja, tá antenado com isso. Ele é preocupado com a experiência do cliente? Ele é preocupado, porque ele quer trazer uma informação de qualidade, conteúdo de qualidade, para aquele cliente ficar cada vez mais fiel. E ele pega um nicho público que quer saber de entretenimento, de turismo. Então, eu, como cliente, vou te dar um exemplo meu mesmo. Estou falando a real, pessoal. Eu tô em Goiânia e quero saber de algum evento que vai ter na cidade, alguma coisa. Você acha que eu vou no Instagram do G1 ou eu vou no Instagram do Curta Mais? Eu espero que seja eu vou no do Curta Mais, porque eu falo, cara, é isso que eu tô buscando, é isso que eu quero. É ali que eu vou ter informação do que eu preciso. Então, toda vez Esses caras são especialistas nisso. Exatamente, ele é especialista nisso. Ele vai me dar informação qualificada, vai me dar informação mais rápida do que eu quero. E é justamente o que eu tô procurando. Então, para minha experiência, isso é muito legal. Um exemplo disso, que você vai ter uma assinatura da Netflix para poder consumir um tipo de conteúdo que só vai ter ali. Você vai ser assinante do Disney Plus porque você vai ter a meninada em casa ali, então vai ter um streaming especializado em esporte e um específico de terror, de filmes cults. Então esse é o futuro. Isso já acontece, já está acontecendo, mas claro, né, tudo tem uma escala de crescimento, mas eu vou te dar um exemplo da Gask. Um dos nichos que a gente atende são times de futebol. Aí eu te pergunto, não vou citar time nenhum aqui, né, para não ferir o ego de ninguém, mas cita o Flamengo. Eu vou te citar o Flamengo, por exemplo. Se o Flamengo faz uma plataforma, Flá TV, tem a Flá TV lá, que é um canal no YouTube, pessoal, na verdade não é uma TV, é um canal no YouTube. E agora o Flamengo lançou a Flá TV Plus. Eu sou torcedor do Flamengo, Marcelo é torcedor do Flamengo. Você acha que eu vou procurar conteúdo na Flá TV Plus ou eu vou procurar conteúdo no Globesport.com? Eu vou querer ir lá dentro do conteúdo do meu time, eu vou querer pertencer àquilo lá. Vou pegar um outro segmento. Comunidade. As igrejas, por exemplo, a gente é muito procurado por igrejas para fazer uma plataforma e aí tem duas vertentes aqui. Para ter a plataforma própria de conteúdo deles, com curadoria, porque eu quero recomendar para o meu fiel um tipo de conteúdo que eu valido, que eu acredito, que eu acho que incentiva, que trabalha o crescimento dele. Eu não quero, por exemplo, que talvez ele vá numa plataforma aberta e ele consuma conteúdos ali que, cara, não são tão legais ou, sabe, não vai edificar, não vai trazer um crescimento para a pessoa. Então eu faço essa curadoria, eu monto a plataforma, faço essa curadoria de conteúdo e quando esse meu cliente, esse meu associado, esse meu fiel, assistir a minha plataforma, ele sabe que ali tem um conteúdo qualificado. Erasto, você acha que o YouTube, por exemplo, o modelo de negócio do YouTube, está com os dias contados em decorrência do streaming? Não. Aí eu vou te explicar por quê. Porque o YouTube, hoje, muita gente não sabe disso, é o segundo maior buscador do mundo. Perde só para quem? Google. Pro Google, que é de quem? Do YouTube. O YouTube é do Google, é a mesma empresa. Então, primeiro, eles já entenderam que eles são grandes veículos de busca. Segundo, o YouTube já está nichando. Se vocês procurarem, tem o YouTube Music. Tem o YouTube Shorts, tem o YouTube Kids. Então, ele já entendeu isso. Claro, é uma big empresa, gente, é uma big tech. E ele já entendeu esse modelo. Ou seja, nós estamos meio copiando o que o Google... Exatamente. Eles são pioneiros, né? São pioneiros. Para mim, assim, eu sempre falo isso, tive a oportunidade de fazer uma imersão
no Google Campus, no Vale do Silício, cara. E assim, para mim é a empresa mais foda de todos os tempos mesmo, assim. Concordo. Mais do que qualquer outra na minha visão, porque é uma empresa que nasceu para resolver as dores do mundo. Exatamente. Então o Larry Page tem isso muito claro aí no seu PTM, no seu propósito transformador massivo de identificar problemas no mundo e resolver. Exato. Com base no DNA que eles não abrem mão, que é ser o grande buscador, o agrupador das informações do planeta numa mesma plataforma. Eu sou muito fã mesmo da história, da entrega do Google. Queria trazer um outro tema aqui para a nossa discussão, que é a questão da publicidade e o futuro da publicidade. Porque vamos falar aqui, o conteúdo sob demanda, o conteúdo não tem intervalo comercial. Acabou aquela história de você ter os 3 minutos lá da Globo, os reclames do Plim Plim, não existe mais. Por exemplo, você está ouvindo uma rádio, música em rádio, você parar para poder ter uma propaganda ali. E o streaming não tem isso da forma convencional que nós acostumamos a ver. Como é que fica a questão para onde vai a publicidade com o streaming? Publicidade é mais um segmento que vai ter que se reinventar. Aí vamos usar o exemplo do YouTube, que você acabou de citar. O YouTube é uma plataforma também de streaming que ela incorpora publicidade. Ela vende espaço publicitário, ela monetiza. A empresa pode investir ali, fazer YouTube Ads, né, que é a plataforma de anúncio no YouTube, para colocar um vídeo antes, durante ou depois do conteúdo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você... Sim. Além daqueles 5 segundos obrigatórios, você continua assistindo a propaganda na introdução de um vídeo? Só se me interessar. E é aí que eu acho que está o grande pulo do gato. Com a questão do nicho, com a questão dos dados, do Big Data, da informação, eu vou conseguir entender cada vez mais o que aquele meu cliente quer ver. Então, o que não faz sentido, por exemplo, Marcelo? Você está lá vendo um conteúdo de streaming e aí aparece uma propaganda de um produto, cara, que não faz o menor sentido para você. Só que quanto mais você consome mídia social, quanto mais você consome plataformas, a inteligência, o tal do algoritmo, né, que a gente sempre escuta falar, vai entendendo aquilo que você gosta. Se passar um vídeo, mesmo que seja publicitário, de algo que faça sentido para você, você assiste. Então, essa inteligência de mostrar o anúncio certo para a pessoa certa vai ser cada vez mais importante. Passar vídeo de anúncio de empresa que eu não quero ver, eu só espero o tempo para pular. Agora, se é um conteúdo publicitário que eu tenho interesse, deixa eu escutar um pouco mais. E vale lembrar o seguinte, que nós somos hoje controlados pelo algoritmo. Né? Controlados. Então, assim, não é só uma tendência, é aquilo que já está acontecendo. Então, se hoje você começa a conversar com um amigo sobre um determinado tema, por exemplo, sobre uma viagem. Eu estou precisando ir para a praia. Daqui a pouco você vai começar a ver o que no seu feed? Praia, pacotes de praia. 1, 2, 3 milhas. 1, 2, 3 milhas. Então, assim, já há uma inteligência por trás que ainda não é tão inteligente assim. Exato. Não inteligente assim. A inteligência artificial ainda não é tão inteligente. A gente daqui a pouco vai trazer um episódio aqui no Goiânia Summit sobre inteligência artificial. Mas o fato é que, sem sombra de dúvidas, a inteligência desse algoritmo vai pautar a vida de muita gente na questão da publicidade, mas ainda está tudo muito incipiente. As agências de publicidade estão sofrendo para poder se reinventar e entregar resultado para cliente. Porque eles estão passando por uma fase de transformação, gente. É uma coisa que acontece nos mercados, é normal. E a inteligência artificial, o que muita gente precisa entender, que diferente da nossa inteligência humana, ela não é intuitiva. Ela é como? Ela funciona com erro, tentativa, só que ela aprende. E a partir do momento que ela aprende, aí ela ganha escala. Mas posso dar outro pitaco aqui? Que aí é uma área, eu preciso fazer uma defesa, uma autodefesa aqui. Eu acho que o futuro da publicidade, ela passa obrigatoriamente pelo brand and content. Passa pelo conteúdo de marca. Perfeito. Então, assim, que é o que, na verdade, lá nos filmes de faroeste, é o que a gente chamava de merchandising. Então, é o camarada lá, o xerife lá o mocinho ou o bandido fumando um Marlboro. Aí, ó, todo mundo lembra, nós lembramos até hoje. Só o mesmo merchandising que a Coca-Cola, que entrava dentro lá de um filme, de um seriado, para mim, cada vez mais, essa é a publicidade da relação, de você se identificar com aquele hábito de consumo com um galã, com um influenciador, né, e aquilo começar a fazer sentido para o seu dia a dia, para o seu hábito de consumo. Então, o brand and content, para mim,
mais do que nunca, porque isso já sempre permeou a publicidade, mas nunca vinha em primeiro plano. Eu acho que mais do que nunca agora, com o advento do streaming, brand and content é o que vai pautar a publicidade. Marcelo, eu assino embaixo o que você falou e eu acho que não só para as agências de publicidade, mas para todo o mercado, o que a gente precisa entender? A gente não está vivendo mais um mundo de uma coisa ou outra. A gente está vivendo um mundo de integração das coisas. Então não tem mais offline e online, tem offline. Não tem mais físico e digital, é digital, ou seja, é uma coisa e outra. Da mesma maneira que quando eu vou pensar num anúncio, eu tenho que pensar em atingir o meu público e usar o marketing tradicional e o marketing digital. Porque o que as pessoas muitas vezes têm um pouco de dificuldade de entender, e pequenas empresas também, é que o marketing digital é um marketing mais focado em performance. Só que essa performance ela só vai performar de fato se eu tiver um branded content por trás. Perfeito. Então tem que ter a base. O interesse orgânico, a atração orgânica, espontânea. E uma coisa alimenta a outra. Uma coisa alimenta a outra. Gente, se alguém falar assim, não, marketing tradicional não funciona mais. Mentira. É simples, para quem é da área, eu conto uma história que vai te atrair, eu uso toda a técnica de storytelling, eu trabalho o SEO para poder gerar uma busca orgânica, porque cada vez menos as pessoas estão clicando em Google Words impulsionado na publicidade, quando tem um nomezinho ali, publicidade. Tá ficando cada vez mais caro. Mais caro e cada vez menos eficiente do ponto de vista do investimento mesmo. E aí, cada vez mais o conteúdo orgânico, a força. Aí eu falo isso porque, por exemplo, em Goiânia, se você buscar de igreja a boteco em Goiânia, você vai encontrar um conteúdo do Curta Mais indexado. Então a gente começou a trabalhar isso desde os primórdios aí do Google, né? E a gente faz uso muito disso para gerar brand and content e, naturalmente, a gente vende isso aí para o mercado. Então, eu acho que essa construção de autoridade, que as marcas hoje batem cabeça aí para poder conseguir um lugar ao sol no concorrido mercado dos cliques, nesse oceano de informações que é a internet, é construir autoridade através de história. Por exemplo, o trabalho que vocês fazem, quando eu falo, pessoal, de branded content, é um trabalho de longo prazo. Longo prazo. Quando eu falo de tráfego pago, de anúncio direto, é um trabalho de curto prazo. O Curta Mais tem 15 anos. Então, isso é feito pensando em longo prazo. Então, eu preciso unir o curto prazo, ter resultado em médio prazo e ter o resultado em longo prazo. Então, eu tenho que usar isso como inteligência. Não adianta eu pensar que eu vou fazer um anúncio. Gente, se colocar dinheiro em anúncio fosse a solução de todos os problemas, todo mundo tinha resultado. É isso. Era simples. É isso. Entendeu? Então, eu tenho que pensar estrategicamente. É onde eu vejo. Eu, inclusive, sou consultor dessa parte de marketing e venda para pequenas empresas. Trabalhei com isso muito tempo. E o que eu via de maior erro? A pessoa achar que ela não precisava de conteúdo, ela não precisava de marca, ela não precisava de nada, que era só fazer um anúncio que ela ia ter resultado. Vamos falar da Gask. O que é a Gask? Agora é a hora de fazer o merchan. Agora é a hora do merchan. Já foi a introdução pro merchan. Então a Gask... Tá vendo assim? Desculpa aqui te cortar, mas assim, isso é brand and content. Aqui não há uma relação comercial, sendo bem transparente aqui com o nosso público. Eu peguei aqui o Erasto aqui no Summit, vi a importância de compartilhar esse tipo de conteúdo para você que está aí do outro lado. Mas isso aqui é merchan na prática. Isso aqui você está dentro de um conteúdo que tem ingredientes muito importantes, muito interessantes aqui para o dia a dia de um monte de gente. E agora a gente, por exemplo, vai falar de uma marca. Isso é, na prática, brand and content. Então, o que é a... E olha como uma coisa reforça a outra, né? O público que se interessar pela Gask viu esse conteúdo no Curta Mais. E aí ele fala, nossa, que legal, o Curta Mais está me trazendo um conteúdo de qualidade. Ou está vinculado a uma empresa, ou o cara da Gask escuta no Curta Mais, o cara do Curta Mais vai ver o conteúdo da Gask. Isso é muito importante, pessoal. O que a Gask.tv é? A Gask é uma empresa goiana, tá? Focada em desenvolvimento de plataforma de streamings para empresas e para públicos nichados. Vou falar para vocês aqui os principais. Corporativo, para aquelas empresas que querem montar uma plataforma própria para treinar colaboradores, dar cursos, treinamentos, fazer a integração do colaborador. Infoproduto, curso, treinamento, como eu te falei antes. A gente disponibiliza conteúdo em vídeo, em áudio, em texto, tem prova lá dentro, você pode ter um certificado lá dentro. Então, assim, múltiplas funcionalidades para poder atender a demanda específica de cada cliente. A gente está no ramo esportivo, desenvolvendo plataforma de streamings, principalmente para clubes de futebol. E qual que é o foco do clube de futebol? O seu torcedor. E a gente está criando um modelo de criar o sócio-torcedor digital, onde ele vai ter acesso à plataforma do clube e ele vai ter um conteúdo personalizado para ele, exclusivo para ele. A gente está muito forte na área educacional, trazendo, sim, aí cursos, treinamentos para o público B2C, né, para o consumidor cursos final. Monetizáveis. Vendidos. Você pode vender curso, você pode vender assinatura, você pode vender
é um plano anual e o cara acessar aquilo... Você tem gateway de pagamento gateway de pagamento integrado, tudo redondinho funcionando. Então seria, entendeu? Na prática, um concorrente da Hotmart? Na verdade, não. E é boa a sua pergunta. A Hotmart é um marketplace. A Hotmart, eu pego um curso, eu tenho curso, inclusive, na Hotmart. Você grava um curso na Hotmart e coloca lá no marketplace. É igual eu ter uma loja e vender produto no Mercado Livre. Quando eu tenho a minha própria plataforma de streaming, olha como as coisas se linkam. Eu defino o meu conteúdo, eu faço a curadoria de conteúdo e a plataforma é minha. Tem uma empresa, o Curta Mais, gostou da Gask, achou legal, que é anunciar na plataforma da Curta Mais. Eu posso vender espaço publicitário para o Curta Mais. Por quê? Porque a plataforma é minha. Eu posso vender no Hotmart? Então, só para a gente entender, quem é um concorrente mais próximo, mais direto da Gask? Concorrente mais próximo da Gask, o que a gente tem hoje? A gente tem plataformas que são desenvolvidas, plataformas tradicionais, que aí é onde a gente está disruptando um pouco o mercado, porque a plataforma da Gask de streaming não é um site, não é um portal. A gente está focado nessa parte de tecnologia, então a gente preza muito por esse conteúdo em vídeo. Hoje, para esse nicho que a gente busca, eu te confesso que a gente ainda não encontrou um concorrente. Para falar, cara, você desenvolve uma plataforma personalizada para mim, com a minha logo, com a minha identidade visual, em multitela, com desenvolvimento de app nativo para iOS, para Android, para Smart TV, a gente ainda não encontrou alguém que faça esse serviço para empresas e para clientes nichados, como eu falei para você. Entendeu? Nosso público não é, por exemplo, um cara que quer vender um infoproduto único e quer colocar lá no marketplace. Não é esse o nosso público. A gente quer alguém que quer, cara, quero construir minha plataforma própria, eu quero ter vários conteúdos ali dentro, quero fazer uma curadoria de conteúdo, quero dar treinamento e quero ter, inclusive, parceiros e vender espaço publicitário na minha plataforma. Por quê? Se eu tenho um parceiro que me interessa, o que faz sentido a minha audiência para ele, ele pode anunciar dentro da minha plataforma. E de onde surgiu a ideia para usar mais um startupês aí, mais um termo de startup? Qual foi a dor que você identificou? Se você também sentiu essa dor e, ao sentir essa dor, resolveu transformá-la numa solução, num modelo de negócio? Como eu falei no começo, o pai da ideia é o meu primo, ele desenvolveu o software, a tecnologia da plataforma mais em 2011, então já tem 11 anos isso. E aí o que ele entendeu? Primeiro que todo ano ele já participava de uma feira em Las Vegas, que é a maior feira de tecnologia do mundo, a NAB Show em Las Vegas. Inclusive é uma das únicas empresas brasileiras que tem stand lá nessa feira, tá? Há mais de 10 anos, só não teve durante o período da pandemia. E ele percebeu que o streaming estava cada vez mais se desenvolvendo. E ele então criou a tecnologia, como ele tem toda uma equipe lá de desenvolvedores, ele criou o software, o nome dessa empresa é iTV Cloud, que inclusive fornece essa tecnologia pra gente. Da parte de software. O que a Gask faz? Ela monta a plataforma para o cliente, monta o modelo de negócio, cria o layout, desenvolve a plataforma, ajuda o cliente a estruturar um modelo de negócio. Eu vou vender assinatura, eu vou vender um combo, eu vou vender só espaço publicitário e vou liberar para o cliente gratuitamente. Então a gente constrói isso junto com o cliente para atender a demanda dele, para fazer algo personalizado. Vocês são quantos sócios, quantas pessoas trabalhando ali no negócio? Hoje nós somos 2 sócios na Gask, eu e o Marcelo Araújo, que é meu primo, que é o CEO da empresa. A gente tem uma equipe de colaboradores, a gente tem um escritório físico aqui em Goiânia, né? Mesmo negócio, pessoal, sendo digital, a gente tem um escritório físico, como eu falei para vocês, é o Fi Digital. A gente tem um colaborador em Orlando, nos Estados Unidos, que a gente atende alguns clientes de lá também. E temos toda a equipe de engenharia lotada em Campinas, junto com a equipe da ITV, que fica lá em Campinas, onde é a sede da ITV hoje. A ITV hoje ela tem uma sede em Campinas e uma em Delaware, nos Estados Unidos. Aonde a Gask quer chegar? A Gask quer ser a maior plataforma de streaming, né? A criadora das maiores plataformas de streamings do Brasil e até do mundo, desenvolvendo plataforma de streaming personalizada para empresas terem a sua própria Netflix. Então, na prática, aqui, para quem está nos acompanhando, até para entender melhor aqui, por exemplo, um Curta Mais, quanto custa, por exemplo, ter um próprio streaming? Uma empresa lá de uma clínica de odontologia, um dentista que tem ali um time de colegas ali que quer nichar para gerar conteúdo para dentistas, informação, dentistas... Perfeito. Então, o que a gente precisa entender primeiro? Como eu falei para vocês, o que manda no streaming é o armazenamento. E hoje a gente usa o armazenamento justamente da AWS, que é da Amazon. Então, o que vai determinar o tamanho da plataforma e o custo dela é a quantidade de mídia armazenada,
a quantidade de visualizações simultâneas e a quantidade do número de usuários que vai utilizar aquela plataforma. Então hoje a gente tem diferentes planos para ficar factível com cada tipo de empresa, com cada tamanho de empresa. E para você ter uma ideia, a gente consegue montar uma plataforma de streaming no nosso plano mais básico com um custo, com uma mensalidade de R$2.000. Para o cara ter a plataforma própria, personalizada, curadoria de conteúdo personalizado que ele pode vender assinatura, vender combo, vender plano, colocar espaço publicitário lá. E o que a gente enxerga? A Gask, a plataforma de streaming da Gask, ela não é um custo para o cliente, ela é um canal de investimento onde esse cliente vai ter uma rentabilização, uma monetização e vai gerar um novo braço para o negócio dele. E vocês já estão com clientes, já está validada a ideia. Tem quanto tempo a Gask? A Gask, ela, com esse formato de empresa, ela já existe há 2 anos. 2 anos. E conta um pouco, compartilha quem são os clientes da Gask. Hoje cita alguns. Alguns clientes, clientes grandes, a gente não pode revelar por questão de compliance e governança, mas em breve vocês vão, quem quiser acompanhar lá o Instagram da Gask ou o site www.gask.tv vai ver que a gente já está movimentando aí grandes parcerias, mas a gente tem hoje, por exemplo, a Maximus, que é uma plataforma focada em corretores imobiliários, para treinar corretores imobiliários. A gente tem o Cepego, que é uma plataforma focada em cursos pastorais para pastores, treinar e desenvolver pastores. A gente tem a Universo Betel, que é uma editora do Rio de Janeiro, focada em venda de livro, também para o segmento evangélico. E ela tem uma curadoria de conteúdo, com filmes, com conteúdo exclusivo dentro da plataforma. A Ponte Preta de Campinas, time de futebol Ponte Preta, a gente inclusive virou um parceiro da Ponte Preta, a gente vai ter a logo da Gask no estádio da Ponte Preta. Bacana. E a gente vai desenvolver toda a parte de conteúdo exclusivo, principais jogadores, desenvolver todo o conteúdo da Ponte Preta focada no sócio-torcedor, inclusive tendo um plano sócio-torcedor digital, onde o cara vai ter acesso a essa plataforma exclusiva. Quem mais que eu posso falar aqui para vocês, de cliente? Recentemente a gente fechou contrato com uma empresa de medicina, focada em telemedicina, e ela vai desenvolver todo um conteúdo para a área de saúde com especialistas. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades. Em 2 anos de atuação, vocês já atingiram aí o ponto de equilíbrio, a conta está fechando, já. Então é um negócio autossustentável. Isso é importante, autossustentável. Todo investimento é uma startup, como você muito bem falou, mas com capital próprio. A gente não abriu para investidor, hoje, como eu te falei, só 2 sócios. E vocês buscam investidor ou nesse ou momento, não? por enquanto, não. Nesse momento, não. A gente está numa crescente, né? Graças a Deus a gente está evoluindo muito bem e a gente imagina que esse momento vai chegar. Justamente o momento quando entrarem grandes players. Só para dar um spoiler, a gente já fez um protótipo para uma plataforma de agro e a gente está procurando um cliente que queira desenvolver uma plataforma para o mundo do agro. Isso, na nossa visão, tem um potencial gigantesco. Talvez nesse momento faça sentido aí sim ter um investidor. Erasto, para a gente caminhar aí já para a reta final do nosso papo, eu acho que o grande desafio para a gente que tem um propósito, eu no meu caso tenho 2 filhos, sim, e quero que eles tenham a experiência do analógico. Claro, não dá para evitar o digital. Meu filho hoje tem 2 anos de idade e já sabe mexer no iPhone melhor do que a minha sogra, por exemplo. Então, e a minha que tem 6 meses, Marcelo, já que você está falando, que se abre uma tela do celular, o olhinho dela já abriu. Pronto, então a gente tem um desafio enorme aqui de fazer com que essa turma que nasceu na era digital, ela também entenda, compreenda a importância do analógico, do presencial, do tete-a-tete. O contato pessoal, né? E o streaming tem muito disso, de fazer com que, por exemplo, tem gente que fica enfurnado dentro de um quarto o dia, a noite, madrugada dentro inteira, acompanhando a série, porque até a usabilidade foi feita para poder prender a audiência, segurar essa pessoa, sabe, aquela contagem regressiva ali, para o próximo episódio. O entretenimento já quer focado nisso. De segurar essa audiência, de reter essa audiência. Então, e eu sempre falo isso, a defesa mesmo, a autodefesa do Curta Mais, que eu estou, por exemplo, na contramão do iFood. O Curta Mais não quer levar comida para sua casa. Eu quero tirar você de casa para poder vivenciar uma experiência real ao redor de uma mesa, para você conversar com o motorista do Uber, para você conhecer o garçom, quem sabe encontrar o grande amor da sua vida num bar, num restaurante. Então, como a gente conseguiu o equilíbrio nessas 2 coisas? Não abrir mão do analógico, da relação real, em detrimento da relação virtual. Como conseguir fazer o casamento perfeito dessas 2 coisas?
na era do streaming? Então, o que eu acredito, sim, sinceramente acredito muito e vi isso acontecer na pandemia, pessoal, é no híbrido. É no formato híbrido, tá? Eu acho que a pandemia veio acelerar muita coisa no digital, mas ela mostrou também a necessidade que a gente tem do contato, do relacionamento, de estar com outras pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho que isso depende muito da cabeça de cada empresa, cada pessoa em entender que o digital, o streaming, ele vem para ajudar, para dar comodidade, para melhorar a experiência do cliente, mas por que não eu posso estimular? Vamos pegar um exemplo aqui, uma plataforma de streaming do Curta Mais, levando conteúdo, aquecendo aquela audiência para ir num show ao vivo. Para ir num show presencial, por quê? Porque é emoção, gente. Ir num show presencial e num evento presencial, não tem jeito, não tem experiência que mude isso. Aí alguém pode falar, mas vai vir um metaverso, onde eu vou pôr onde eu ia chegar. Onde eu vou ter aquela sensação, legal, vai ter isso, tudo vai evoluir. Só que eu posso muito bem motivar e unir as duas coisas. Uma coisa que eu sempre acreditei, não é uma coisa ou outra. Por que não pode ser uma coisa e outra? Então, pensar no híbrido, pensar em que hoje você vai, às vezes, ver um conteúdo ali no streaming, mas depois você vai para a prática colocar esse conteúdo. Entendeu? Você não vai ficar ali só no streaming. Então, na área educacional, na área de entretenimento, é você ter essa ideia que, cara, deixa eu aproveitar o melhor das duas coisas. Eu concordo com você, eu acho que o streaming dá comodidade, mas, por exemplo, eu posso desenvolver um conteúdo dentro do streaming e levar um cara para um evento presencial, como a gente está aqui. Imagina um esquenta. Né? Pode ser um esquenta. Eu levo educação, não sei se você já ouviu falar no conceito de sala de aula invertida. A gente estuda no streaming, nas plataformas, mas depois eu vou para a sala de aula discutir os assuntos, debater. Eu acho que o grande desafio que nós temos enquanto educadores, enquanto pais, pai e mãe, que é muito fácil hoje você calar a boca de um menino que está chorando, botar um celular ou um tablet na mão dele para poder ter sossego, para poder ter paz. E essa terceirização da presença, do tempo de qualidade, que talvez seja a dosagem perfeita para que a gente consiga entregar uma nova geração melhor do que a nossa. Exatamente. Que consiga fazer esse híbrido aí, esse casamento perfeito sem crise, sem sofrer. Falar, então o celular é importante? Claro que é importante, mas sou eu que tenho que controlá-lo e não ele me controlar. O streaming é importante, eu assistir um filme ou no sofá de minha casa e poder parar para poder ir ao banheiro e poder falar, não, depois eu continuo assistindo porque eu tenho um compromisso presencial agora, desde que a gente consiga educar essa geração que está chegando aí, para que consiga ser melhor do que a gente, porque a gente está aprendendo isso com o avião no ar, né? A gente veio do analógico, a gente, quando eu digo 40 mais, aí o 30 mais, veio do analógico e está aprendendo como dosar essas duas coisas. Mas eu acho que a nova geração pode usufruir disso da melhor forma possível, desde que controle o seu gadget, desde que controle o seu tempo, né, em cima de uma tela, e não ao contrário, e não que faça isso. Porque nunca, creio eu, é a minha visão, nunca um show no metaverso vai substituir um show ao vivo. Eu sou suspeito também, porque eu sou apaixonado no show. Nunca uma comida entregue no delivery vai ser igual uma comida feita ali na hora. Né? Então a gente tem que entender que as coisas podem caminhar perfeitamente juntas. Né? E um dos segmentos que a gente acredita muito, Marcelo, é no educacional. Tanto que a gente tem parceria com a Estude, que usa a nossa plataforma para divulgar, vender conteúdos. E a gente está fazendo um novo projeto agora com a Nova Escola Brasil. Porque o que a gente acredita? A gente vai usar a plataforma para levar conhecimento, porque o conhecimento transforma, como a gente falou, conteúdo é rei, conhecimento é importante, mas nós vamos fomentar eventos presenciais, onde o cara vai acessar esse conhecimento, vai ter um primeiro embasamento, mas depois ele vai para a prática, para o presencial, para poder debater, discutir, defender uma ideia, interagir, mesas de bate-papo, de discussão, que é onde a gente também acrescenta muito vendo a opinião do outro. A GAS que nasceu no 3G, no 4G e está chegando o 5G agora. 5G. E aí, o que muda? Cara, muda tudo. Por quê? Velocidade vai aumentar, tecnologia vai melhorando. Então, cada vez mais, o streaming vai ficar mais rápido, vai melhorar a experiência do cliente e aquilo que eu falei, o mobile. As pessoas cada vez mais vão estar consumindo no mobile. Fora a GAS TV, qual que é o seu streaming preferido? Meu streaming preferido? Nossa, aí você me deixou numa sinuca de bico. Meu streaming preferido hoje, cara, eu acho que eu vou ficar no seu time. Eu acho que é a HBO Max. HBO? Acho que é a HBO. Pelo conteúdo? Pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Exatamente. Entendeu? E pela usabilidade. E olha que engraçado. Não é defendendo a nossa sardinha aqui, não. Qual que é a minha maior dificuldade como cliente na Prime Video no Netflix? Eu fico perdido. Usabilidade. Eu não sei o que escolher, é tanta coisa. É muita coisa, não é nicho. Muito abrangente com tudo e tal. Quando eu vou para HBO Max, parece que eu tô mais
canalizado, direcionado. Então, é uma dificuldade que eu já sinto, entendeu? Então, quando eu penso em fazer uma plataforma... A Netflix trabalha muito a questão da customização com joinha, para baixo ou para cima, para que o algoritmo deles, né, possa te entregar um conteúdo cada vez mais relevante, né? Mas toda vez que eu entro lá, eu não sei você, eu demoro às vezes mais tempo escolhendo um filme do que assistindo um próprio filme. É aí que entra o Curta Mais com as listas, do que você tem que assistir para poder resolver o problema aí da sua vida. Cara, assim, pra gente finalizar, cita aí, recomenda aí pra nossa audiência um bom livro para quem quer conhecer um pouco mais do streaming, ou mesmo um livro de cabeceira seu. Cara, tem um livro, aí eu vou assim, que pra mim é um livro que eu sou apaixonado, que chama, eu acho que é bom falar dele, porque vai servir para todo tipo de negócio. É um livro que chama Venda à Mente e Não ao Cliente, que fala um pouco de neurovendas, fala um pouco de como você consegue observar as pessoas e entregar de fato o que a pessoa precisa. Muda um pouco aquele estigma da venda, né, ou do vendedor que, cara, tem que te empurrar produto. Não, deixa eu entender o que meu cliente quer, e a Gasc pensa muito nisso. O que o meu cliente precisa? Ele precisa disso? Então, como que a gente entrega isso para ele da melhor forma? Então, Venda à Mente e Não ao Cliente. Esse é meu livro. Sobre streaming, eu te confesso que a gente não tem tanta literatura. Entendeu? Mas o que eu acho interessante sobre streaming? Boa Escreva alternativa. Se não tem... Eu sou muito a favor de teste. Testa a plataforma, entra em plataforma, vai lá no YouTube, acessa um conteúdo de vídeo, começa, sabe? Eu sou muito a favor disso, cara, vai lá e mexe. Vai lá e vê qual que é aquela que te agrada mais pensando nessas grandes. Mas eu levaria para você para uma reflexão de, cara, como eu posso fazer uma plataforma própria, hoje eu tenho essa possibilidade, e levar ainda mais experiência e mais qualidade para o meu cliente. E um filme? Ou uma série? Cara, série, eu não gosto muito de série, Marcelo. Não gosto? Eu vou te falar por quê? Justamente porque eu me vejo preso naquilo durante muito tempo. Quando eu vejo, eu falo, cara, como é que eu fiquei tanto tempo... Tô perdendo tempo numa demais. série? Exatamente. Então eu prefiro filme. Eu sou ainda apaixonado do cinema. Um filme que eu gosto bastante, cara, que eu não sei quantas vezes eu já assisti, foi A Grande Aposta. Aquele filme pra mim, cara, como que aquele... Não, A Grande Aposta do Christian Bale. E o papel dele, como que aquele cara, né, ele fez o papel do Mark, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas como que ele enxergou, antes de todo mundo, aquilo que estava acontecendo, apostou naquilo, apostou no risco, quando todo mundo estava contra, e no final ele foi bem sucedido. Contra tudo e contra todos, ele acreditou naquilo, viu o que estava acontecendo e foi bem sucedido. A gente começou a nossa conversa e nós vamos terminar a nossa conversa com o case Blockbuster. Perfeito. Quando todo mundo achava que a Blockbuster tinha dominado tudo, vem uma empresa nova, disruptiva, como a Netflix, que inclusive se ofereceu para vender para a própria Blockbuster, que dominava o mercado de forma absoluta, o mercado de alocação de vídeo, né, de filmes. E uma Blockbuster quebra, acaba, e a Netflix hoje é uma das empresas mais valorizadas aí do planeta. A Netflix, o streaming, aquilo que a gente vê hoje aqui, também estão com os dias contados, tem muita coisa nova aqui para disruptar tudo aquilo que a gente acostumou nessa era do streaming, nessa era do digital. Como eu te falei, tem muita coisa ainda para ser criada. Tem muita coisa para ser criada. O streaming acompanha a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia da internet como um todo. E como eu te falei, eu ainda enxergo que está naquela curva de early adopter ainda. Ou seja, está saindo da mão de só grandes empresas. Você pensar, pouco tempo atrás, você não poderia fazer... Uma pequena empresa não poderia fazer um anúncio. Uma pequena empresa não tinha bala para anunciar na TV. Então, da mesma maneira que isso aconteceu e democratizou, eu acho que essa curva ainda de democratizar o streaming ainda está começando. E vai evoluir muito. Mas como todo negócio, como todo modelo, tem que estar constantemente evoluindo e focado no comportamento do consumidor. Porque o comportamento do consumidor muda. E para esse empreendedor, a moda antiga, para esse empreendedor que não está satisfeito com o que está fazendo hoje e quer pivotar o seu negócio, nós estamos vivendo a era do streaming, vem aí o 5G, já está chegando, metaverso. Vem aí metaverso. O que é tendência de negócio? Onde estão as oportunidades para começar a jogar semente lá? Tecnologia. Para apostar lá. Tudo bem, mas tecnologia é uma coisa muito abrangente. Mas na tecnologia, onde tem oportunidade e onde há uma tendência maior? O que fazer, por exemplo, para quem está pensando em pivotar? Primeira coisa, né? Primeira coisa que eu acho que essa pessoa que você falou que é mais tradicional, ela tem que estar com a mente aberta para transformação que acontece no mundo e que, independente dela gostar ou não, dela querer ou não, vai acontecer. Eu acredito muito, até né, por isso que a gente está nesse segmento,
em tudo que envolve experiência do cliente. O próprio metaverso ele tem essa ideia muito clara, e tudo que envolve essa parte de visual. Então, vídeo, streaming, o que eu posso trazer de inovação para a área de games, que eu ainda acho que vai evoluir muito. Tem gente que acha que já chegou num nível fantástico. Eu acho que não, cara. Eu acho que daqui um dia o game vai ser, tipo assim, vai ser tão evoluído que vai parecer um filme. Não vai parecer um gráfico lá, vai ver um filme. E uma das coisas que eu já tô sabendo, né, de bastidor, que eu pesquiso, sou curioso pra caramba e fico fuçando pra caramba. Em breve, sabe o que você vai poder fazer na sua plataforma de streaming, no seu filme preferido? Você perguntou do meu filme preferido, me fala o seu. Meu filme, Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão não vai ser o como é que é o nome do ator? O Al Pacino. Vai ser o Marcelo. A cara do Poderoso Chefão lá vai ser o Marcelo. Eu vou conseguir personalizar personagens em cima do que a gente já tem hoje de tecnologia, e você vai se ver no cinema. Tanto que, olha, o pessoal, não sei se está conseguindo acompanhar, um slogan da GASC é Streaming You. É você na frente da câmera. Sim. Maravilha. Eu indico aqui para corroborar com tudo que a gente falou, apesar do Erasto não gostar de série, eu sou apaixonado por série, desde que seja boa, desde que me prenda mesmo, Black Mirror. Então, assim, é fundamental para entender onde nós estamos e para onde vai, e os cuidados que a gente deve tomar aí também com a tecnologia para que a gente possa fazer uso dela e não o contrário. Bom, esse foi mais um episódio do Curta Mais Podcast. Fiquei muito satisfeito, até surpreso. Aí a gente começou sem pauta, como Exatamente. É a proposta aqui do Curta Mais, e acabou rendendo. Tem mais de 1 hora de conversa aqui. Quanto tempo nós temos aí de conversa? Quase 1 hora aí de bate-papo, mas particularmente eu gostei muito do que ouvi aqui. Eu acho que é um conteúdo rico. Se você gostou, compartilhe, aperte aí o sininho de notificação para que você receba sempre em primeira mão novos conteúdos. E se você curtiu, compartilhe também para outras pessoas esse conteúdo, para que, além de conhecer um pouco mais sobre a GASC TV, conheça um pouco mais sobre essa era do streaming que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar debaixo do nosso nariz, e muita gente não está percebendo a transformação digital, de hábito, de cultura que está acontecendo agora, nesse momento. Inclusive, esse podcast é o quê? É um streaming. Você Exatamente. Aí, no seu streaming de áudio preferido, você está consumindo, tá bom? Mesmo aqui no nosso canal no YouTube. Erasto, foi um prazer falar contigo. Conteúdo Eu que agradeço, de Marcelo. Altíssimo nível. E quem quiser conhecer mais do Erasto, da GASC, onde encontrar? Pode procurar lá no Instagram, né, gasc.tv, e no site www.gasc.tv. É isso aí, eu sou Marcelo Albuquerque, esse é o Curta Mais Podcast. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe, e até a próxima. Espero você.